Então a gente pode realizar o exercício de forma unilateral ou de forma bilateral. Quando a gente realiza o exercício unilateral, a gente vai fazer um lado e depois a gente realiza o outro lado. E o formato bilateral, a gente realiza os dois lados ao mesmo tempo. Uma das diferenças do exercício unilateral para o bilateral, principalmente quando a gente realiza de forma unilateral, é uma maior necessidade de estabilização. E isso não é muito comentado. Então, eu vou usar o exemplo da remada unilateral. Quando você realiza, por exemplo, a remada unilateral, além de você estar, por exemplo, dando uma certa ênfase e até pensando nas assimetrias também, por exemplo, de força. Então, se você tem um lado que é mais forte do que o outro, quando você faz de forma unilateral, você vai ter que dar uma maior ênfase em determinado lado. Então, essa questão é importante, pensar, por exemplo, nas diferenças de força de um lado para o outro. E outro fator importante também, que não é muito comentado, é a necessidade de estabilização. Então, por exemplo, se eu estiver fazendo a remada unilateral, a tendência é que essa força ela faça com que o meu tronco tenha uma rotação. E para que não ocorra essa rotação, eu preciso de mais músculos, ou seja, eu preciso de músculos estabilizadores para gerar ali uma estabilização. Então, existe também essa questão que é muito importante. Então, muitas vezes, quando você faz o exercício de forma unilateral, você necessita de um maior potencial de estabilização, porque a carga está só de um lado. Então, a tendência é que essa força ela te puxe para onde está a direção dessa força. Então, na remada, como eu disse, se você fazendo a remada unilateral, a tendência é que essa força ela te puxe para realizar uma rotação. E para que essa rotação não aconteça, existem músculos que vão estabilizar o seu tronco para que o movimento ocorra somente nas articulações que estão participando desse movimento. E assim ocorre também com vários outros exercícios. Então, o exercício unilateral ele tem esse poder de envolver mais músculos, decorrente aí de uma maior necessidade de estabilização.